gente. Hoje a gente começa o nosso quarto bimestre, tá? Em nome do Senhor Jesus, amém. Tá acabando, né, gente, esse ano. Porque é 20 para as 6 da manhã, a gente já tá rente, tá? Então, assim, quem ficou em recuperação, né, espero que tenham feito. Hoje que eu vou ver as notas lá e tudo mais, enfim, acabou o terceiro bimestre. No quarto bimestre, eu vou pedir 2 trabalhos novamente, só que não vai ter vídeo, não vai ter. Eu decidi nesse último bimestre não pedir nada assim, gente, tá? Então vão ser 2 trabalhos, um em outubro, agora, depois que a gente pelo menos terminar uma apostila, digamos assim, e o outro em novembro, tá? E vai ser tudo na plataforma Messi de marcar X, tá? Vai ter lá uma música, um texto, alguma coisa que envolva no conteúdo que a gente está estudando e de 5 a 8 perguntas lá de marcar X. Nesses 2 trabalhos, um em outubro e outro em novembro, tá? Não vou pedir nada para entregar, nada, porque eu acho que tá todo mundo já esgotado, né? Digamos assim. Entonces, hoy vamos a empezar nuestro cuarto bimestre con el capítulo 22, ¿sí? Que se llama El futuro lo decides tú. ¿Qué vas a hacer hoy? Entonces, leyendo la pregunta que vas a hacer hoy, ya sabemos que vamos a hablar del futuro. Sí, en el bimestre pasado hablamos mucho del pasado, ¿sí? Vimos el pretérito perfecto compuesto, el pretérito perfecto simple, imperfecto, pluscuamperfecto de indicativo en la última clase, y ahora vamos a empezar a hablar del futuro, ¿sí? E basicamente vamos utilizar 3 estruturas básicas para falar do futuro. A primeira é uma perífrase verbal, que vamos ver hoje, que é isso, e mais 2 tempos verbales do futuro, ¿sí? Vamos a empezar entonces leyendo el texto introductorio del capítulo 22, ¿sí? Que vas a hacer hoy. Después de eso, vamos a ver la perífrasis verbal, ir a mais infinitivo, que é para vocês aprenderem a falar do futuro. E, por fim, a gente faz exercício sobre perífrase verbal. Se der tempo, tem um outro texto para ler. Então, hoje a aula vai funcionar assim. Um texto ali, a gente lê, discute rapidão. Vamos ver um conteúdo gramatical para aprender a falar do futuro. E aí, se der tempo, além de fazer 2 exercícios que eu quero fazer na apostila, a gente lê outro texto que tem ali para interpretação, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Mas já é o conteúdo do quarto bimestre, já é o conteúdo de simulado, de trabalho, de tudo. Então, o capítulo 22 abre, né, la apostila, el texto introdutório, tiene como título uma pergunta que vas a hacer hoy, porque tem uma foto de vocês na quarentena, não vão fazer nada, né? Ficar olhando para largularias, para as paredes da casa, não sei, tá? Então é isso. Vamos fazer o quê, né? Vamos a ler e contestar as perguntas, ¿sí? Capítulo 22. La apostila. Diz lá, cada vez mais al ócio se le considera arma importante para combatir el estrés del día a día e para mantener la calidad de vida de la gente. O João Luiz falou, essa capivara me representa. Sim, gente, claro que eu tô mais... Agora eu acho que nós todos estamos mais essa ali do lago, né? Porque a outra era mais inverno, aquele cobertor ali, agora tá muito calor. Estamos só passando calor e ódio. Então, o texto começa falando do ócio, né, que é o tempo livre. Então, tá falando que é uma arma importante para a gente combater o estresse do dia a dia e manter a qualidade de vida, tá? Mas, claro, para você ter o ócio na sua vida, esse tempo livre, primeiro que você tem que ter um trabalho que te proporcione isso. Tem gente que trabalha tanto, que ganha mal e tem que trabalhar muitas horas, que não tem o direito a esse tempo livre, tá? Né? E segundo, quem tem o tempo... eu tenho tempo livre. Aí você também tem que ter não necessariamente assim, dinheiro, mas você tem que ter ideias para aproveitar aquilo, tá? Se você não tiver dinheiro, fazer caminhada e tudo bem.
Mas tem gente que prefere usar o tempo livre para fazer uma atividade física, para ir ao cinema, ir ao teatro, e aí você tem que ter dinheiro, tá? Então, de forma geral, pobre não tem direito ao ócio, tá? A esse tempo livre. E quando tem, não tem grana para aproveitar. Aí diz lá, el ocio incluso es un derecho social previsto en el artículo 24 de la Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, está dizendo que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o ócio é um direito fundamental. En el artículo 6 del título 2, capítulo 2 de la Constitución brasileña, también hay el ocio como derecho, ¿sí? 1988. Algunos estudios indican que las personas que no disfrutan del ocio, né, el ocio, tienen una mayor tendencia a desarrollar, a desenvolver enfermedades como úlcera, gastritis, hipertensión, causadas por la acumulação de preocupações diárias. Então, está dizendo assim que a gente tem que ter o ócio, porque se a gente não tiver, a gente vai ter assim, uma probabilidade de desenvolver problemas, né, doenças, tá? Um crescente número de pessoas han buscado as mais diversas opções de recreação que funcionam como válvulas de escape para as tensões do cotidiano. Aí, descobrir o esparcimento, que seria um momento assim de soltura, de diversão, esse esparcimento, tá? Esvaziar a cabeça. Em las actividades simples de todos os dias pode ser uma salida para quem tem pouco tempo ou dinheiro, tá? Então, assim, e daí vem esse, eu detesto esse discurso que quem tem tempo e dinheiro tem que descobrir uns momentos, assim, de descanso em meio às atividades. Não vou nem comentar muito sobre isso, porque eu tenho ódio desse papo de coaching aí para falar que pobre tem que se virar com o que tem. Continuando aí, ó, passeios dentro de la ciudad, visitas a amigos e familiares, pequeñas excursiones, lectura de livros, prática de deportes, idas al cine, exposiciones y parques son opciones viables para la mayoría de la gente y que hacen toda la diferencia para mejorar la calidad de vida. Então, ele vai dizer várias coisas que dá para a gente fazer ali, né? Ir cinema, exposição de arte, praticar atividade física, que são coisas que a maioria da população tem acesso. Enfim, diz o texto. Pensando neste tema, discute com tus companheiros e o professor sobre as seguintes perguntas. Agora vamos às perguntas. De acordo com o texto, qual é a relação entre a falta de ocio e o desenvolvimento de algumas enfermedades? Quero saber qual que é a relação entre a falta do ócio, a falta do tempo livre e algumas doenças. Me digam. Ou não, né? Não sei. Qual que é a relação, gente, que existe entre a falta do tempo livre, a falta do ócio e algumas doenças? A Gabriela colocou estresse acumulado, o Cauã também, estresse. Então você fica estressado porque você não tem tempo livre, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para ler um livro, para assistir uma série, para caminhar, para nada, praticar um esporte, então você fica estressado e acaba, obviamente, que o corpo ele vai refletir todo esse estresse, né? Seja doença, qualquer doença. Tem muitas doenças que dão. Eu, por exemplo, eu tenho vitiligo, gente. Claro que eu sou branca, não aparece muito, graças a Deus, mas eu tenho da família, e quando eu fico muito estressada, aparecem mais manchas, tá? No rosto, no corpo, e daí, né? Enfim, tem que ficar tomando remédio, então, assim, é tudo estresse. Então, quem tem gastrite, quem tem enxaqueca, vocês são jovens, mas a gente sabe que os jovens também já têm. Por ansiedade, estresse acumulado, nesse momento que a gente tá, acaba dando problema aí, enxaqueca, azia, né, que é gastrite, enfim.
Tudo isso aí, então, tem essa relação aí do estresse refletir no corpo. Aí diz lá, aonde el ócio, ainda que o ócio, seja um direito social previsto na Declaração de Direitos Humanos e na Constituição brasileira, gran parte da população de Brasil não logra, não tem, né, não chega a exercer esse direito. Por que crees que passa isso? Por que você acredita que a maior... Meu Deus, gente, tem um cavalo relinchando praticamente dentro da minha casa. Mas por que vocês acham que a população, a maior parte da população brasileira, não tem direito ao ócio? O que acontece? Eu já até comentei sobre isso aqui. É que minha casa, assim, é um lugar bem quase rural, tá, gente? Tem linha do trem, tem cavalo, então vocês não liguem, tá? Mas é que era pro cavalo estar em outro lugar que ele fica, não aqui na frente da minha casa. Tô em choque. Ligo para quem buscar esse cavalo? Não sei. E aí, Brasil, por que a maior parte do Brasil, da população brasileira, não tem direito ao ócio? Me digam o que rola. Por que será? Vamos, gente, sejam comunistinhas, socialistinhas e falem sobre isso. Usem as aulas de sociologia, de história, geografia para vocês falarem sobre isso aí. Vai, taca o pau. Usem seus conhecimentos. Cauã, vamos ver. Tô pensando em como escrever. Calma aí. Temos tempo, né? Tô olhando minha gata aqui, persa, que eu mandei tosar, sabe? Tosei tudo, assim, tá uma visão do inferno. Tadinha, tá até com frio. Então, por que será que a maioria da população não tem direito, né, ao ócio? Não chega a exercer esse direito que eles têm. Tem direito, mas não exercem. Por que será? Então, tem duas coisas, dois motivos que são ligados, inclusive. Estamos aí no tempo. A maioria dos empregos no Brasil exige muito tempo e muitas vezes não geram a renda necessária para sobreviver e ainda conseguir ter um lazer. Perfeito. Nada mais a declarar. Tudo que o Caô disse ali é verdade. Então, né, a maioria dos empregos exige muito tempo. Você trabalha muitas horas para você poder ter um salário decente e poder sobreviver. E daí, trabalhando muito e ganhando uma miséria, você mal paga suas contas. Imagine ter tempo para praticar uma atividade ou ainda dinheiro para isso, né? Triste, triste realidade. Aí diz lá, quais são as opções de esparcimento em la ciudad onde vives? O que a gente pode fazer para desacelerar, para desestressar na nossa querida Ponta Grossa? E aí, o que tem? Tem uma coisa que cresceu nos últimos anos em Ponta Grossa, que não tinha muito aqui, não. Ainda não tem muito, mas assim, como não tinha nenhum, hoje em dia tá até com mara. Não sei o que o Russo escreveu ali, não sei ler isso. Cadê o pessoal da produção? Deu risada, mas é que eu não sei. Aí eu não vou nem tentar pronunciar aqui qualquer coisa, porque eu, né, sou doente. Não sei o que tá rolando ali. Mas o que eu ia dizer são parques. Não sei se vocês perceberam que, assim, nosso querido prefeito, ele deu uma ajeitada na cidade e botou em prática, construiu alguns parques aí, que era uma coisa que não tinha muito em Ponta Grossa, tá?
Então a gente tem assim, ó, época de eleição. Perto da minha casa aqui, eu moro praticamente do lado do condomínio Monteiro Lobato. Então, na frente do condomínio tem um parque, que assim, lota. Não interessa se é pandemia, se não é, tá lotadão. Então tem bastante, tipo, tem quadra de vôlei, de tênis, né, de futebol, então a galera enche ali. Aí tem o parque agora ali do Lago do Larias, que, né, enfim, que antes só tinha um ambiental. Então era assim, ai, para você ir lá caminhar no ambiental, eu já tenho uma preguiça eterna, né? Então surgiram parques aí, que é uma boa saída para você desestressar, porque não paga, né? Não gasta dinheiro, tá? Fora isso, tem atividade física, né, gente? Academia, crossfit, os crossfiteiros de plantão aí, né? Enfim, corrida. Tem perto da minha casa aqui também, é porque eu também moro aqui no Jardim Carvalho, então, assim, uma parte da elite de Ponta Grossa mora aqui, né? Não sou eu já moro, assim, mais uma quebrada aqui na pobreza. Mas, por morar na região, então vocês sabem que o governo, seja a prefeitura, estado, eles sempre vão colocar grana, a prefeitura faz isso, em lugares onde a elite mora. Percebam. Então, eles fizeram ciclovia, nananã. Então, assim, tá legal. Aqui perto da minha casa tá bom, tá? É isso aí. Então, tem esses lugares aí. Aí diz, quais são tus opções de diversão preferida? Que hacen? Que ustedes hacen en el tiempo libre, en el ocio? Yo tengo la costumbre de leer, ¿sí? Asistir a una serie, a una película. E agora hago exercício físico também, ¿sí? 3 vezes em la semana. Que já é o auge, assim, para mim, fazer exercício físico 3 vezes na semana é o auge, tá? E ainda, se eu puder dar um migué, assim, só 2 vezes eu dou. Sou muito preguiçosa. Mas é isso. Então, para mim, não sei o que que vocês fazem. Jogam videogame? Não sei. E aí? Digam. Digam-me. Videogame. Eu tenho videogame em casa, mas eu não sei nem ligar o videogame que tem ali. Então, enfim. Na verdade, eu tenho dois. Eu tenho um videogame aqui de 1986, meu, que ainda funciona, que é o Master System. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse eu gosto. Mas, assim, tem uma preguiça de ligar daí ele, porque, na verdade, tem um Play ali, então... E o Play eu não sei jogar, tá? Já joguei, assim, mas faz muitos anos. Não gosto muito de jogar assim, computador, né? Só esses videogame antigo mesmo. Quero comprar um Nintendo, tá? Esse é o meu objetivo pro 13º. Aí diz lá, que te gusta ser quando não estás na escola? Já falaram ali, jogar videogame, sair com os amigos, né? Vamos para frente. Agora não dá muito para sair, mas é isso. E agora vamos hablar sobre o conteúdo gramatical, o primeiro conteúdo gramatical que há en este capítulo 22. Se encontra este contenido, se encontra en la página 9, se alguém quer seguir la apostila, tá? Vamos a ver aqui em los slides. Então, vamos a empezar a falar de perífrasis verbal. Creio que já escutaram e já estudaram isso em la primeira série, ¿sí? De la enseñanza média e também em la enseñanza fundamental. Gente, vou até tirar daqui para vocês não colarem, mas o que é uma perífrase verbal? Vocês lembram, no português, a gente chama isso, claro que algumas gramáticas trazem com esse nome mesmo, perífrase verbal. Mas, de forma geral, os professores de língua portuguesa costumam usar um sinônimo, que é locução verbal. O que é uma locução verbal? Me digam. Vocês sabem o que é uma locução verbal. Estão no segundo ano, já estão vendo o período composto, tem que saber isso aí. Então, vai lá, locução verbal, o que é? Locução verbal. Caô colocou 2 ou mais verbos, exatamente. Então, quando você usa 2 ou mais verbos, né?
para falar de uma mesma ação. Então, ali, ó, um deles é auxiliar, que a já colocou. Exatamente. Então, o auxiliar, ele vai mostrar o que pra gente? Ele vai mostrar quem faz essa ação. Então, ele tá ali para indicar quem faz a ação, se é eu, tu, ele, nós, né? Vós ou eles. Então, esse é o papel do auxiliar. O outro que acompanha, esse sim, vai indicar a ação mesmo. Então, se eu falo lá, estou escrevendo um texto, estou escrevendo é a locução verbal, né? Então, estou é o auxiliar, que mostra que sou eu que estou, não é tu, não é nós. E o escrevendo, tá? Tá no gerúndio aqui, endo, mostra a ação de escrever, que é o que eu estou fazendo. E mostra também o tempo que isso se dá, que é uma ação que está sendo desenvolvida. Estou escrevendo é agora, momento presente, tá? Então, nós vamos falar de uma perífrase verbal que é do futuro, tá? Gente, isso a gente usa no português também. Quando eu pergunto a você, o que você vai fazer no fim de semana? Você fala, eu vou fazer tal coisa, né? Então, é vou fazer, vou estudar, vou caminhar, vou jogar bola. Vejam. Então, a gente usa, né, uma perífrase verbal tanto no português quanto no espanhol. É assim, é raro alguém falar farei tal coisa, usando o futuro mesmo, o tempo verbal futuro. Jogarei bola. É muito raro. Então, assim, o uso da perífrase verbal, né, que seria a locução verbal, é muito mais comum do que do futuro mesmo, tá? Então, na definição de perífrasis verbal, é uma combinação de dois verbos que funcionam semântica e sintaticamente como uno. Então, é uma junção de dois verbos que funcionam semântica é sentido e sintaticamente como um só, tá? Sintaticamente como um só, porque a gente, quando vocês vão contar um período composto lá, né? Você vai contar quantas orações tem, a locução verbal, a perífrase verbal, ela vale como um só, né? Como uma oração só. Por isso que é sintaticamente. Está formada por um verbo auxiliar, com perda de significado. Então, auxiliar, ele não traz o significado para a gente, já falei sobre isso, né? Ele vai mostrar só quem faz a ação. O significado, o sentido, a ação mesmo é o outro, que é o verbo principal. Mas o verbo principal que pode estar, este verbo principal, que indica ação, pode aparecer em infinitivo. Então, são as formas nominais aqui, ó, infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é terminado em ar, er, ir, é a origem do verbo, como ele vem ao mundo sem ser modificado ainda. Gerúndio, terminado em ndo, comendo, bebendo, amando, rugando, enfim, cantando, né? O particípio, que a terminação é do, né? Ou tem uns professores que falam, é adoído, né? Que daí pode ser comido, bebido, dormido, amado, cantado, depende do verbo, tá? Então, temos a definição aí. E agora a gente vai começar a estudar uma perífrase que habla sobre acciones de um futuro próximo, sim? Perífrases ir a mais infinitivo. Gente, eu acho que não vai ter problema com isso. Mas, assim, sempre quando a gente fala perífrases ir a, nunca esqueçam do a. Tem gente que esquece, né? Então, sempre tem o a, porque esse verbo ir exige essa preposição a, tá? No espanhol também é assim. Vou a ser tal coisa, tá? Então, esse verbo exige a preposição a. Bora lá. Usamos para falar de um futuro próximo. Exemplos. Trouxe 3 exemplos ali. Primeiro, vou a terminar la tarea, tá? Então, vou terminar a tarefa. Então, no espanhol sempre vai exigir o azinho ali, sempre. Pensem comigo. Esse vou a terminar la tarea, que é o auxiliar, o ir, né? Então, o auxiliar vai estar sempre conjugado no presente do indicativo, porque ele vai mostrar quem faz a ação. E o outro verbo, ele vai estar no infinitivo, tá? Terminação ar, er ou ir. Quem que vai aqui? Voi. Quem que está fazendo a ação? Quem que o auxiliar mostra pra gente que está fazendo a ação? Pergunta idiota. Vai. Fácil.
Quem está fazendo a ação? Voy a terminar la tarea. Esse ir aí conjugado no presente do indicativo, né? Voy, indica quem faz a ação. Quem é? Yo, perfeito. Aí temos o segundo exemplo. Vamos a salir por la noche. Vamos sair à noite. Quem faz a ação? Vamos a salir. Vamos. Bota lá. Já bota dos três aí. Vamos. Nós outros. E claro, esse último exemplo eu coloquei aqui que dá para fazer isso aqui, ó. Dá para colocar no futuro, tá? Mas a gente vai focar mais nele no presente. Então, irá a visitar a sua abuela. Então, tô falando que ele vai visitar a avó. Então, irá é quem? Quem que faz a ação? Dá para a gente usar assim também essa perífrase aí. A gente vai usar mais no presente do indicativo. Ele, né? Ou ele, né? Então, aqui eu coloquei outros exemplos para mostrar para vocês que vocês já estudaram isso aqui, que existem outras perífrases verbais, né, no espanhol. E a gente estuda cada uma delas, né, enfim, nas apostilas, o uso e tudo mais. Então, eu coloquei outras duas aqui como exemplo, para vocês verem que tem uma diferença, obviamente, no uso. Então, a primeira delas é o estar más gerúndio para hablar de acciones em desarrollo. Então, essa aqui é uma perífrase que a gente usa para falar do presente, uma ação que está em desenvolvimento, isso que é desarrollo. Ó, estou arreglando mi quarto. Vejam, o estou, tá? Tá conjugado aqui, para mostrar quem tá fazendo, que sou eu. E o arreglar tá no gerúndio. Tá dizendo que é agora, tô fazendo nesse momento que eu tô arrumando meu quarto, tá? Então tem uma diferença de sentido, né, nessas perífrases. É isso que eu quero mostrar. Tem o soler, verbo soler, que seria o costumar em português, tá? Verbo costumar. Tipo, eu costumo fazer tal coisa. Mas o infinitivo para falar de ações habituais ou frequentes, ações que vocês fazem sempre. Tipo, eu costumo acordar às 8 da manhã, né? Aí tá ali, ó. Suelo cenar a las 8. Então tá dizendo que eu costumo jantar às 8, tá? E a que a gente está estudando agora, que é uma perífrase para falar do futuro. Ir a mais infinitivo para falar de ações que vão a ocorrer em um futuro próximo, ¿sí? Voy a viajar neste fim de semana. Formação de la perífrasis ir a mais infinitivo, tá? Então, aqui, como que ela se forma? A gente vai ter o ir, que é o verbo auxiliar, a gente já falou sobre isso, que vai mostrar quem faz a ação, e ele vai ser conjugado no presente do indicativo. Claro que tem a outra ali que eu mostrei um exemplo, que dá para a gente colocar ele no futuro, até dá, mas o nosso foco agora é estudar essa, que ele vai ser conjugado no presente do indicativo. Então, aqui, é a única coisa que muda é o ir. Ó, yo voy, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais, e eles, elas e ustedes van. E aí você coloca o a, não esqueçam do a, que é a preposição exigida pelo verbo ir, e mais qualquer outro verbo no infinitivo que você queira usar para mostrar a ação que você vai fazer, tá? Seja, ó, terminar, ver, salir. Coloquei um de cada conjugação, da primeira, segunda e terceira, tá? E aqui eu trouxe uma tira para a gente concluir perífrase verbal hoje, tá? E daí numa próxima aula a gente já entra em tempo verbal do futuro, enfim, tem tudo isso aí. A gente vai falar muito de futuro. Então, aqui temos dois personagens na tira. Veja, um cara ali, que eu não vou saber o nome, e o Gaturro, que é, né, muito famoso. Então, os dois vivem junto ali, o Gaturro tá dormindo na cama também, o cara levanta. Aí ele fala, ya, es domingo e me levantei a las 7 de la mañana. Então, no domingo, o cara levantou 7 da manhã, ó, bem animado. E ele diz, vou a cortar el pasto, vou cortar a grama, vou a pintar la cerca, vou pintar a cerca, vou a podar la ligustrina, que é um arbusto, tá? É uma árvore, aquelas árvores que dá para você cortar até e deixar no formato, assim, eu não vou saber o nome da árvore, porque eu nem péssima, né? Enfim.
Mas ele está usando a perífrase verbal ali, ir a mais um verbo no infinitivo, vejam, para falar desse futuro próximo que ele vai fazer nesse mesmo domingo, que ele acabou de acordar às 7 da manhã, tá? O gato já tá com cara de bunda ali, vejam, porque ele já sabe que o cara, tipo, é miguezeiro. Aí ele continua falando o que ele vai fazer. Vou a correr 5 quilômetros, vou a ser 200 abdominais, vou a cortar lenha e vou a comprar, né? Ele continua falando. E aí o gato, né, toca nele e ele diz, vou a... O gato faz assim para ele dormir, né? Voltava a dormir. Tipo, a gente já se conhece, filho. Pare de querer inventar e falar que você vai fazer tal coisa, porque você não vai fazer nada, que você é um vagabundo. E ele volta a dormir e o gato diz. Diz não, ali mostra o pensamento do gato, né? Aqueles balãozinhos ali, o pensamento, ó. Vamos, se somos poucos e nos conhecemos muito. O que ele quis dizer com esse pensamento dele aí? Me digam. Ó, vamos, se somos poucos e nos conhecemos muito. O que o gaturro quer dizer com este pensamento? E aí? Vai, morreram já. Que o gaturro quer dizer com esse pensamento dele aí? Se os dois moram juntos, pensem comigo. Ninguém? Ninguém vai responder? Lê, gente, o último pensamento da tira ali. Bora. Não? Não viu, João. João digitando. Não, desistiu também? Desistiu? Nada até agora? Não vão falar. Mas enfim. Então, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que eles são poucos, eles moram juntos, só os dois, e que eles se conhecem muito bem. Por isso que o gato já mandou ele deitar, porque tipo, ele sabe que o cara é só gogó. Tá? Então, aqui é um exemplo, num contexto, de como utilizar a perífrase ir a mais infinitivo, para falar de ações no futuro próximo, que pode ser no mesmo dia, pode ser no fim de semana, mas é algo próximo, é um futuro mais próximo. Então, por hoje, o conteúdo era esse. Agora, a gente vai fazer 2 exercícios só sobre isso, que estão na página 10 dessa apostila, capítulo 22, tá? E a gente lê um texto ali para terminar a aula e, né, faz a interpretação desse texto e acabou, tá? Bora! Página 10, número 4 e 5. Só vamos fazer isso aí, é bem curtinho os dois, é rápido, tá? Então, é o uso de la perífrasis verbal ir a mais infinitivo. Número 4, disse assim, el enunciado. Completa as frases com os dados que estão entre parênteses, utilizando a perífrasis del futuro. Observe o exemplo. Aí tem um exemplo ali. Hoje por la noite vou a cocinar pasta. Estão dizendo, hoje, né, à noite, eu vou cozinhar macarrão. Então tem o Joe ali, vou a cocinar. Letra A. Nada mais é para você fazer aqui, gente. Tem ali, ó, o vosotros e o estar. O estar é o verbo principal, então ele não vai mudar. Tá no infinitivo já, óbvio. O que vai mudar é você pegar o ir e conjugar de acordo com a pessoa que é dada entre parênteses, que ali no caso da letra A, vosotros. Como que fica a resposta da A? É só conjugar o ir ali no vosotros, no presente do indicativo. E aí? Deixa eu tirar minha gata, coitada daqui. Vamos, Brasil, vai! Como diz a mais sensitiva, voa, cara, voa! Como fica a letra A? Letra A, página 10, apostila 22. Nada?
Não, Virgínia. Vai lá no teu lugar. Nada? Não vão falar? Desligaram e foram dormir. Gabi não tá aí pra me salvar? Cauã, hoje a aula é VIP, Cauã. E aí, resposta da letra A, bora. Bora, vamos fazer logo, terminar logo. Mentira. Vocês não estão com a apostila 22, estão em choque? Porque agora é 22, 23 e 24. Esse bimestre. Meu Deus. Enfim, então vou fazer aqui. Então a letra A seria vais a estar em casa por la noite. Porque o ir tem que ser conjugado com vosotros ali. B. No sé a que hora. Aí tinha que colocar em nosotros. Vamos a terminar el trabajo para la escuela. C. Mañana, aí yo, voy a comprar el nuevo livro de mi escritor favorito. D. Mis padres, então são eles, mis padres, van a hacer um passeio por el norte del país. Letra E. Al final, na pergunta, aí é tu. Vas a ir al parque con nosotros ou não? F. El señor Domínguez ha avisado que ele, né, o senhor Domínguez, vai a llegar um pouco mais tarde. E a letra G é para colocar vos, aí é Argentina, né? Você, eu. Vas a comer en el restaurante nuevo del centro esta noche, tá? Número 5, também vou fazer rapidinho, a gente faz a leitura aqui daí do texto e acaba a aula. Escribe uma frase com os elementos de cada item e haz os cambios necessários para que quede com a perífrasis ir a más infinitivo. Fíjate en el modelo. Aí tem lá, el jueves tener más tiempo para passear nosotros. Então é para você reestruturar essa oração aí, tá? Usando a perífrase ir a mais infinitivo. Então, letra A diz, mañana yo no venir a tu casa. Ficaria, mañana no voy a venir a tu casa. B, em enero vender la casa a ella. Meu Deus. Aí ficaria, em enero, ella va a vender la casa. Ou ella va a vender la casa em enero. Coloca o janeiro no fim ou no começo da oração. C, esta tarde, al supermercado ir tu. Uma pergunta que era para fazer. Esta tarde vas a ir, né, al supermercado? Ou vas a ir al supermercado esta tarde? Então, tarde também dá para ir antes ou depois da oração, no começo ou no fim. E D, Karina e Jorge, el mês que viene, salir de vacação. Então, eles vão sair, né? Vão a salir. Aí ficaria, Karina e Jorge van a salir de vacaciones el mês que viene. E, por fim, a letra E, esta semana a ser uma prueba vosotros. Então, tá falando que vocês vão fazer, né, vosotros, uma prova essa semana. Essa semana vais a ser uma prueba. E é isso. Agora, não sei se todo mundo já recebeu o 22, agora fiquei meio assim, né, do qual bem errado para ele ali. Enfim. Agora vamos a ler mais um texto curto para encerrarmos a classe e falar sobre esse texto. E aí, 5 perguntas sobre esse texto. Talvez as perguntas vamos a tener que contestarlas en la próxima clase, pero la lectura dá para ser ahora, ¿sí? Aí, en la página 12, el texto se llama Se dizem que é tão malo, se dizem que é tão ruim, por que não está proibido? Por que não está proibido? Então, vamos ver o que é tão ruim e que não está proibido. Que faz mal, mas não está proibido. É um texto bem curto. Ele diz lá, beber álcool ni es bueno ni es malo. Então, tá falando de álcool, tá? E, gente, vocês nessa fase, então, para se alugar para os amigos, o que vocês gostam de beber? Olha, não tá escrito. Não todos, tá? Não vou generalizar, mas tem muitos.
Então, está falando que beber álcool não é nem bom e nem mal. É simplesmente uma costumbre em algumas culturas que pode ter consequências negativas. Por isso é importante corrigir os hábitos de consumo que aumentam o risco de sofrer este tipo de consequências. Então, está dizendo que é um hábito, né, cultural e que tem consequências. De lo que no hay duda es de que el alcohol es una de las drogas más duras de nuestra sociedad, tanto por su gran capacidade adictiva. Capacidade adictiva é a capacidade de viciar. E a outra tá enterrando o cocô aqui, tá? Por isso tá esse barulho. Mas então tá falando que o álcool é uma droga que vicia muito rápido, né? Muito fácil de viciar. Como por el hecho de ser uma das drogas que mais se consume e que mais problemas sociais e de saúde ocasiona. Sim, então tá falando que além de viciar, é uma droga que traz muitos problemas sociais, né, e na saúde. Ó, acidentes, absentismo, né, então seria, provoca acidentes, provoca esse absentismo laboral, seria assim, uma diminuição do rendimento laboral do trabalho. Tem muita gente que perde, né, emprego por bebida. Tem uma amiga minha que morou 8 meses na Europa, na Irlanda, e ela disse que lá isso é muito comum. Os irlandeses bebem muito e que é muito comum você ver cedo já pessoas bêbadas caídas na rua. E que eles perdem muito emprego por causa disso, que eles bebem demais, perdem a vida ali, tá? Então tem muito brasileiro que vai para lá e consegue emprego por conta disso, porque diz que o povo gosta de uma cachaça valendo. Aí diz ali, alcoolismo, né, que é a doença mesmo, né, violência, pessoa que fica agressiva, bate nos outros, maus tratos e enfermidades. Aí pode ser, né, eu não vou lembrar como é, cirrose, enfim, tem outras, até demência pode dar em gente que bebe muito. Por si não acabas de creértelo, então tá falando que você não crê nisso, né, em nosso país, Espanha, daí tá falando da Espanha, hay unas 12.000 muertes al año relacionadas com o abuso de álcool. Então, está falando que há, né, 12.000 mortes por ano na Espanha relacionadas ao uso de álcool. Frente a 470 relacionadas com o consumo de heroína ou cocaína. Então, veja a diferença. De 470 para 12.000 é grande. Então, está falando que o álcool ele é mais perigoso com relação à morte aqui, esses problemas, do que cocaína e heroína. Algunas drogas, como la heroína o la cocaína, no son legales, pero otras drogas sí lo son. Es decir, se puede comprar y vender siguiendo unas leyes. Por ejemplo, los medicamentos solo se venden en farmacias o para farmacias, pero algunos especialmente se pueden crear adicción. Também pode viciar alguns medicamentos. Solo podem comprar-se com receita médica. As tarja preta, tarja vermelha, a gente sabe que não dá para comprar assim. Assim, se o uso está controlado. Agora, bebida e cigarro, a gente sabe que a pessoa sendo maior de idade pode comprar, né? Tipo, loucamente, quantos quiser por dia, enfim. El alcohol y el tabaco, cigarro, a pesar de que pueden crear una fuerte adicción, viciar, pueden venderse libremente en muchos países, solo tienen restringida su venta a los menores de edad. Esto último não é para fastidiar, tá? Então, porque tem gente que acha assim, ai, mas com 16 anos já dá para beber, não tem nada a ver. Isso daí é só para encher o saco, que seria o fastidiar, mas não é. Aí traz um argumento, o texto aqui, ó. El organismo de los jóvenes, aún em pleno desarrollo, então está dizendo que o organismo de vocês está em desenvolvimento, é muito mais vulnerável a los efeitos perjudiciales del alcohol que o organismo adulto. Então, estou falando que vocês estão em desenvolvimento ainda e que beber e fumar na idade de vocês dá problemas, né, por conta do organismo não estar preparado ainda para isso. Ai, vamos lá. Daí por isso as leis tratam de proteger a los jóvenes hasta que adquieren la información suficiente y la
autocrítica necessária para poder tomar uma decisão responsável, respeito o consumo de álcool sem deixar-se influir por las modas pasajeras, por la pressão de los amigos consumidores ou por la publicidade de la indústria alcoolera ou tabaqueira, que naturalmente estão interessadas em vender el máximo. Gente, tinha uma época, eu não vou lembrar se era década de 70, 80. Eu lembro que 80 ainda, a década de 80 tinha umas propagandas de cigarro que você ficava em choque. Tipo, propaganda do Marlboro, tinha um cara, um cowboyzão, que era gato, lindo, maravilhoso, todo másculo, então a galera via aquilo e falava, nossa, sério. Hoje, não tem isso. De álcool ainda tem, mas o cigarro não tem mais esse tipo de propaganda, tá? Foi proibido. Tanto é que vem no cigarro atrás aquelas fotos horríveis. De bebida ainda tem. Tem muita mulher pelada, dizendo que, tipo, né, sei lá, que bebida atrai mulher, não sei. É uma relação que não dá para entender. Mas, enfim, a publicidade é grande, porque essas drogas são permitidas ainda. Na próxima aula, como faltam só 4 minutos, nós vamos responder essas 5 perguntas, tá? E aí a gente vai ver outro assunto, outro conteúdo gramatical, que é o verbo quedar, que tem vários sentidos, é um verbo que a gente chama de polifacético, ele tem vários sentidos. Então, dependendo do contexto, ele vai significar uma coisa na tradução, tá? Então, na próxima aula a gente faz isso. Responda essas 5 perguntas e vamos falar sobre o uso do verbo quedar, tá? Por hoje era isso. Então, espero que vocês já estejam com a apostila em mãos na próxima aula, tá? Então, até. Não usem drogas. Sem bebida e sem cigarro. Hasta la próxima semana. Sim?